Olá, querido irmão, olá, querida irmã, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom estar com você, que alegria chegar mais uma vez à sua casa, nesse dia agora 2 de setembro do ano de 2020. Isso mesmo, irmãos, nos despedimos de mais um mês, o mês de agosto, e o Senhor nos deu o privilégio de vivermos mais um mês para a glória e honra do teu nome. Queridos, nesse dia 2 de setembro, nós vamos continuar dando seguimento à nossa série Desvendando as Parábolas. Pastora, por que nós estamos estudando tanto as parábolas de Jesus? Por que é tão importante? Primeiro, queridos, nós precisamos conhecer o nosso mestre, aquele a quem nós servimos, conhecer bem de perto. Entender que quando ele veio a essa terra, ele veio para instaurar, inaugurar a sua missão, a missão do reino de Deus. E nós temos compreendido que o reino de Deus nada mais é do que a existência de Jesus Cristo nessa terra como nosso Senhor e Salvador. Por isso nós estamos trabalhando tanto. E nosso segundo objetivo é que através dessas parábolas, através dessas histórias contadas por Jesus, que nós estamos aprendendo que é algo conhecido para explicar o desconhecido através de Jesus Cristo, nós estamos assim entendendo a vontade dele para a nossa vida. Naquele contexto, quando Jesus contou as parábolas, muitos que estavam à sua volta não compreenderam o que Jesus queria dizer. Mas nós, nessa série Desvendando as Parábolas, estamos estudando minuciosamente e compreendendo a vontade de Deus para cada um de nós. Julho e agosto foram meses assim importantíssimos para IBB, para a nossa igreja, Igreja Batista do Bandeirantes, e para todos aqueles queridos e queridas que estão acompanhando essa série sobre as parábolas. Recebemos nesses meses nossos amigos pastores queridos, que realmente são muito chegados a mim, à minha família, ao pastor Paulo e também aos queridos de Tanguá, que também são pessoas muito benquistas por nós, muito bem vistas, que nós temos uma amizade, que estão em Tanguá da mesma forma militando em suas igrejas pelo reino do Senhor Jesus. Vieram em agosto. Agora, qual é a nossa proposta para o mês de setembro? Qual é, pastora? A senhora já ministrou uma série, o pastor Paulo também nos ajudou, os pastores amigos nos ajudaram. O que acontecerá agora em setembro? Pois bem, vou lhe contar. Como é bom você receber convidados, porque você está desejoso de tê-los presente consigo. O convite é feito, o convite é lançado, porque são pessoas que nós gostamos de ter por perto e que têm conhecimento para dividir conosco, para compartilhar conosco, não é isso? Foi o que aconteceu até aqui. Mas nesse mês de setembro, nós vamos estar trabalhando com a prata da casa. O que é isso, pastora? Deus vai nos mostrar, Igreja Batista do Bandeirantes, que Ele tem derramado sobre nós bênçãos tais, que hoje não nos falta em nosso convívio material humano para trabalhar. Deus está acrescentando, Deus está trazendo, fazendo um ajuntamento para que juntos nós possamos estar ativos pelo reino de Deus aqui em Bandeirantes. Será assim durante todo o mês de setembro. Irmãos queridos nossos irão compartilhar conosco o que têm aprendido nas parábolas. E hoje nós vamos começar então com o nosso querido irmão Marcos. Marcos trará para nós, o nosso famoso Marquinho, algo que Deus colocou em seu coração. Meu irmão, muito obrigada desde já por ter aceito o nosso convite, por ter aceito a nossa convocação. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, e quero dizer que para nós é um privilégio tê-lo conosco militando pelo reino de Deus em Bandeirantes 1. Que Deus abençoe sua casa,
que Deus abençoe a sua família e que Deus abençoe o nosso ministério junto nessa localidade. Eu e o pastor Paulo te recebemos com muito carinho nessa noite para que a palavra do reino de Deus seja apregoada em cada casa. Pai querido, em nome de Jesus, entregamos a vida do irmão Marcos, da sua família, em tuas mãos. E também, ó Deus, a cada família, cada casa, cada lar que se abre para ouvir o teu evangelho. Espírito Santo, capacita-nos a entender a tua voz e a tua vontade. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vem para cá, meu querido irmão, e entregue-nos o recado de Deus para as nossas vidas. Boa noite, irmãos e amigos da Igreja do Bandeirantes 1. É um prazer mais uma vez poder estar falando com os irmãos, convidado pela pastora Elisiane, para estar ministrando junto aos irmãos mais uma das parábolas do Senhor Jesus. É muito bom o estudo de parábolas, né? Nos faz compreender melhor o que o Senhor ensina a respeito do seu reino, né? E a gente tem aprendido muito com o ciclo de mensagens dos pastores anteriores, né? E também a pastora Eliane, sobre as parábolas. Foi uma das matérias também que a gente teve o prazer de estar estudando lá no seminário com o pastor Alexandre, e foi uma das etapas mais prazerosas, porque as parábolas elas se assemelham muito ao nosso cotidiano, o cotidiano da época, nos trazendo a melhor compreensão sobre o reino de Deus. Hoje nós vamos estar falando sobre a parábola do remendo novo em roupas velhas, né? Um dos sentidos mais conhecidos, né? Um dos textos bastante conhecidos também desta parábola, juntamente com a do vinho, que são um contexto são juntas, né? No mesmo contexto, né? E dando um significado a respeito do reino do Senhor, né? Então nós vamos estar nesta quarta-feira, né? Mês de setembro, primeira quarta-feira, mês de setembro está iniciando, né? Uma nova proposta aí para os irmãos da igreja estarem trabalhando na divulgação e também na pregação da palavra. Então eu tenho o prazer e o privilégio de estar começando, né? O mês de setembro é um mês todo especial, principalmente para mim. Esse mês eu estarei completando 25 anos de casado. Tinha planejado um culto celebrativo ao Senhor, né, de gratidão, com toda a igreja, uma coisa bastante harmoniosa entre os irmãos, mas vai ficar para a próxima devido à pandemia, né? Mas Deus sabe todas as coisas, Ele está no controle. E o mês de setembro tem esta alegria, principalmente, né, para mim, para minha família. Meu irmão também completa anos de casado também nesse mês, e a gente ia fazer um culto em ação de graças, né? Mas eu convido os irmãos para no dia 15 estar agradecendo ao Senhor comigo, né, por Ele estar dando esse privilégio de estarmos completando o aniversário de casamento. Vamos ao nossa parábola, né, de hoje. E como eu disse, ela está dentro de um contexto, e eu vou precisar ler um pouco mais, né, um pouquinho mais de versos, para que a gente possa ter uma melhor compreensão por que Jesus citou essa parábola, por que Jesus utilizou dessa metáfora para explicar o reino. Ela está, né, situada no Evangelho de Lucas, capítulo 5, eu vou ler do verso 33 ao 39. E ela também está contida em Mateus, capítulo 9, e Marcos, capítulo 2. Desses três evangelhos, dos evangelhos, né, do Novo Testamento. Não sei se os irmãos têm conhecimento, mas a palavra evangelho significa boas novas, né? Então daí já tem uma noção, né, do que seria essa parábola do Senhor Jesus dentro desse texto. O evangelho significa boas novas, né? Então Jesus é esta pessoa que traz boas novas ou coisas novas, né? Ou notícias novas, né, a respeito do reino de Deus. E Jesus está ensinando sobre o seu reino, como isso funciona, né? Como seria
essa boa notícia. E um desses eventos, né, uma dessas situações, está narrado aqui no capítulo 5 de Lucas. Vamos ler, né? Capítulo 5, de 33 a 39. Diz assim: E eles lhe disseram: Os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus, mas os teus vivem comendo e bebendo. Jesus respondeu: Podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Mas virão dias quando o noivo lhe será tirado. Naqueles dias jejuarão. Então lhe contou esta parábola: Ninguém tira remendo de roupa nova e costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova. Além do que, o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, o vinho novo rebentará as vasilhas e se derramará, e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em vasilhas de couro novas. E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz: o vinho velho é melhor. Amém? Vamos orar ao nosso Deus, né? Pedir ao Senhor compreensão das nossas mentes e corações para entender mais uma das parábolas que o Senhor Jesus trouxe para nós. Amado Deus, nós te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade. Peço a Deus que o Senhor esteja abençoando todos os nossos irmãos que estão ao alcance da nossa voz, através da mídia, que o Senhor possa estar abençoando cada lar nesta noite. Que esta parábola, Deus, possa servir de esclarecimento para as nossas vidas e crescimento espiritual. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, Jesus propõe, mais uma das suas parábolas, falando a respeito do reino de Deus. As parábolas, como eu já disse, elas poderiam ser fatos reais ou algumas também fatos fictícios. Porém, era uma linguagem usada para que o Senhor pudesse estar explicando melhor como funciona o reino de Cristo Jesus. Jesus, na pregação do Evangelho e espalhando as novas de salvação, atraiu o olhar de muitas pessoas. Pessoas boas, intencionadas, pessoas que estavam querendo realmente se alimentar da palavra do Senhor, e outras pessoas que estavam atentas para descobrir algum erro de Cristo a fim de julgá-lo como não sendo o Messias. Então havia multidão, e nessas multidões estavam permeadas dessas pessoas. E principalmente um grupo de pessoas chamados escribas e fariseus interpelavam e investigavam e vigiavam, propriamente dizendo assim, a vida de Cristo e dos seus discípulos, Afinal de contas, eles julgavam ser defensores e doutores da lei, ou seja, os que estavam cumprindo a vontade de Yahvé, de Yahvé, o Deus, na época. Então, nesse contexto, Jesus é abordado por uma coisa diferente. Algo diferente Jesus fazia e os discípulos estavam fazendo. E os escribas e fariseus da época, os religiosos, observaram isso e começaram a indagar Jesus e a perguntar por que faziam e por que não faziam. É onde começa no verso de número 33. Esses escribas e fariseus, eles perguntam, os discípulos de João e bebem assim com os fariseus frequentemente, jejuam e fazem orações, e os teus, entretanto, não comem e bebem. Eles notaram uma diferença, que os discípulos de Jesus, não praticavam o jejum. Não praticavam o jejum, que era lei judaica. O jejum que foi instituído por Moisés,
na época do Êxodo, quando havia momentos difíceis para as nações, o jejum era levantado para pedir ao Senhor que livrasse da peste, da fome. Então, Moisés levantava em alguns momentos um clamor, né? O jejum para determinadas situações. Porém, como não havia escrita, isso foi se passando pela oralidade, né? Falando de um para o outro. E os judeus, os escribas, pegaram isso e colocaram como lei, como sendo obrigatório, né? Como sendo obrigatório a todo o judeu praticar o jejum. Porém, o jejum praticado e levantado por Moisés na época do Êxodo era para momentos específicos, né? Ele convocava a nação a orar, a fazer um jejum para determinada situação e não diariamente. Porém, os judeus diziam que teria que jejuar 3 vezes por dia, né? E os discípulos de Jesus, né, não estavam praticando esse jejum, o jejum judaico, o jejum da religião judaica, né? Aí a gente pode ver uma diferença entre o judaísmo e o cristianismo. Na realidade, há um confronto, né, de ideias ali, né, entre o judaísmo e o cristianismo, né? Eu acho que os irmãos já estão conseguindo entender mais ou menos como daí por diante a parábola ela se desenvolve. Mas Jesus é questionado no versículo 33 a respeito dessa situação, né, que os seus, né, os seus discípulos e também ele não jejuavam, como os de João e os escribas e fariseus, que eram os religiosos judeus que guardavam a lei, né? Então eles viram essa diferença. Como eu disse, irmãos, no começo, a palavra evangelho são boas novas. Os evangelhos são a implantação do reino de Deus, ou seja, uma coisa nova, uma forma nova de relacionar-se com Deus. Tudo que é novo, tudo que é diferente, muitas vezes encontra obstáculos, muitas vezes encontram resistência, principalmente em formas tradicionais. E não foi diferente com Jesus. Não foi diferente com Jesus. Jesus veio trazer a mensagem de Deus de salvação para a humanidade, a mensagem de amor, né? E ele encontrou muita adversidade, encontrou muita dificuldade em nome da religiosidade. Para aquelas pessoas que indagaram a Jesus, ele estava errado. E os seus discípulos agindo erradamente. Erradamente. Aí Jesus vai e propõe parábolas para explicar que, na realidade, a postura daqueles religiosos estava enganada, né? Estava assim enganada. Aí ele começa a dizer a parábola a partir do verso 36. Também lhe disse uma parábola. Ninguém tira um pedaço de veste nova e põe em uma veste velha, pois rasgará a nova. Veja bem, né? É uma coisa bastante lógica, né, que Jesus propôs. Ninguém vai pegar. Você tem uma roupa nova, por mais que você goste dela, né, por mais que ela seja... Você tem uma roupa velha, por mais que você goste dela, que ela seja aconchegante, e ela rasga, né? E você tem uma novinha, né? Você tem uma novinha que parece-se com a velha. Aí você vai lá na sua nova, na sua roupa novinha, arranca um pedaço dela e costura na velha. Ou seja, essa situação é um pouco contraditória. Essa situação é contraditória. Ninguém vai pegar uma roupa nova, perfeita, tirar um pedaço dela e colocar numa roupa gasta, usada, já prestes a terminar, né? Ninguém faz isso. Eu sei que algumas pessoas têm o hábito de remendar a roupa, né? A gente sempre que pode dá um jeitinho para poder prolongar a vida útil da roupa, a gente faz. Eu lembro muito bem desses remendos, né? Principalmente em roupa de trabalho, né? Você pega, coloca ali, a linha vai
enfraquece e rasga, não tem jeito. Você aumenta o remendo, aumenta, daqui a pouco a roupa fica só remendo, né? E não tem mais roupa, né? Porque é uma coisa ilógica, você não pode tirar da nova e colocar na velha. O que Jesus, né, está explicando nesse momento para aqueles todos que estavam ouvindo e que os discípulos já tinham compreendido? Que Jesus é o novo, que Jesus é a boa notícia, que o Evangelho de Cristo, né, não cabe dentro do judaísmo, não cabe dentro da tradição judaica. Aquilo que Jesus veio ensinar com paz, amor e gratidão não cabe dentro da legalidade da lei judaica, né? E por aí diante os irmãos vão ver que vai ter vários embates entre o judaísmo e o cristianismo a respeito dessa situação, aonde a lei vem com todo o seu rigor e o cristianismo vem com todo o seu amor, a ponto até de Cristo morrer por amor. Então há uma diferença muito grande. Eu fico muito preocupado, né, com algumas pessoas que ficam querendo instituir novamente rituais, né, judaicos dentro do culto. Jesus Cristo veio para romper com essas tradições, né? E eu vejo pessoas às vezes propondo algumas situações, trazendo candelabros, trazendo aspectos de cultos judaicos para dentro do culto cristão. Não, não. Jesus Cristo veio romper com a religiosidade. Jesus Cristo veio pregar o amor. Jesus Cristo veio mostrar que esse evangelho de amor e graça e compaixão não cabe dentro da lei. Não tem como ela suportar. Ela não suporta. Ela não consegue compreender a sua dimensão. Por isso que Jesus traz essa parábola, para que os irmãos, para que os amigos e para que as pessoas que estavam ali, os seus discípulos, estavam se comportando de maneira diferente, porque eles já haviam compreendido que eles estavam do lado do noivo, né? Estavam do lado de Cristo Jesus, estavam do lado, né, das coisas novas. E as demais pessoas não, criticavam porque eles estavam, porque ainda não tinham compreendido. Aí Jesus pega, né? Eu vou um pouquinho mais à frente, né? Porque o texto é todo, depende do outro, para que se haja uma compreensão melhor a respeito daquilo que Jesus, né, estava falando, né? Para que eles pudessem entender claramente. Ele fala a respeito de um casamento, né? Ele fala a respeito de um casamento, para explicar essa questão, né, para aqueles discípulos, dizendo, né, para aqueles discípulos e fariseus, dizendo, ele explica a situação de um casamento. O casamento judaico, ele dura uma semana, 7 dias. Durante 7 dias é o casamento, a celebração do casamento. Jesus pega essa figura do casamento judaico, né, para ensinar como se deve proceder, né, como proceder. Ele diz, você sendo convidado para um casamento, né, você foi convidado para um casamento de 7 dias, ou seja, 7 dias, preste bem atenção, foi convidado para um casamento de 7 dias. Durante esta festa de casamento, você vai fazer o jejum? Você vai ficar 7 dias sem se alimentar? Né? Essa é o que Jesus levanta. E o casamento também é uma celebração. Ou seja, ninguém vai para um casamento para entristecer. Por isso que ele fala lá a questão, né, das pessoas fazendo jejum, falarem que estão fazendo jejum, ter aquela semblante de abatimento, né, de passar necessidades, né? Ninguém vai para uma festa de casamento para passar necessidade. Geralmente as pessoas vão para uma festa de casamento para quê? Para se alegrar com as pessoas que ali estão, para celebrar aquele momento, aquela festividade e também para se alimentar. Ninguém vai para um casamento, chega no casamento e diz, olha, não como, não bebo, não faço nada, estou de jejum. Então para que você foi? Numa celebração, né? E ele está explicando isso, ele pega a figura do casamento e diz, ninguém faz isso, enquanto o noivo ainda está. Mas ele diz, vai ter um dia em que o noivo não vai estar mais. Aí sim será o momento em que você, né, vai jejuar, ou seja, você vai ter que pedir mais ao Senhor, porque vai vir momentos em que você não vai poder celebrar,
Vai ser momentos que você vai ter que clamar. Aí entra no contexto. Mas enquanto ele estava ali, não havia motivo, porque enquanto Jesus estava, há celebração. Então, se Jesus está na minha vida, se Jesus está na sua vida, se Jesus está conosco, nós temos que celebrar a Cristo Jesus e não se entristecer. Esta era a mensagem que Jesus estava querendo explicar para eles e usou essa figura também do casamento judaico, para explicar, né, como seria. A outra situação é a situação do vinho, né? A situação do vinho na colocação, né, do seu vasilhame, né? O vinho hoje ele vem dentro de garrafa, né? Garrafa ela suporta a pressão, mas na época era vasilhame de couro, né? Tipo um bornar, né? Alguma coisa tipo assim. E ele rompia-se, porque o novo ele cresce, ele expande, ele fermenta, né? Ele fermenta, ele expande. Então, nessa expansão, né, dentro de uma vasilhame, dentro de um odre, né, que ele chama, né? Que é uma coisa feita de couro, não suporta e arrebenta. O que Jesus está querendo explicar? Que o novo não cabe no velho. Que o novo cresce, expande, ultrapassa as barreiras. Vai aonde outras religiosidades não vai. Vai aonde o judaísmo não vai. Ele ultrapassa as barreiras da religiosidade. Irmãos, né? Que parábola maravilhosa. Quando fui convidado, né, pela pastora Elisiane, eu fiquei feliz. Fiquei feliz porque é um dos textos, né, que a gente gosta, e quando a gente aprende, né, do Senhor, o próprio Senhor Jesus fazendo a defesa do Evangelho, explicando como o reino de Deus funciona, como deve funcionar também em nossas vidas, tendo a perfeita compreensão de para que e por que Jesus veio a este mundo, nos faz viver uma vida de celebração, uma vida leve, uma vida em paz, uma vida tranquila, em que o Senhor nos convida a estar com Ele e celebrar com Ele, a ter de Deus a satisfação de sentir a presença dEle e viver de acordo com a vontade dEle, e observando os seus mandamentos e vivendo uma nova vida, vivendo um novo evangelho, vivendo um evangelho de libertação, de paz, de alegria, de quebra de amarras, de pesos de religiosidade, de culpas. O evangelho de Cristo ele é libertador e ele traz para nós, através da sua palavra, mensagens de libertação e celebração a Cristo Jesus. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pelo teu grande amor para conosco, o qual, ó Deus, ultrapassou as linhas da religiosidade, por amor a cada um de nós. Ó Senhor, nos ajude, ó Deus, como os teus servos, entender, Senhor, que nós amamos aos pecadores e queremos, ó Deus, que eles também tenham a liberdade e o conhecimento para poder estar andando ao seu lado e entendendo que Tu és um Deus de paz, amor, alegria. Que Deus nos abençoe, no nome de Jesus. Amém. Rei do meu coração, seja o monte que percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom.
deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me 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 deixarás.